O sentido de justiça é algo que existe, podemos dizer, em cada ser humano. A reclamação não foi justo surge desde que somos pequeninos. Parece que não é preciso muito tempo para que começamos a entender este conceito, que no entretanto é um conceito muito profundo. E um daqueles que torna a teoria da evolução uma grande balela. Porque explicar o sentido de justiça simplesmente a partir do desenvolvimento animal não faz sentido nenhum. O homem, independentemente da cultura em que vive, desenvolve uma percepção dada pelo Senhor, herdada, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, daquilo que é correto e daquilo que não é. E isto, para os servos de Deus, ainda é algo mais claro e mais evidente. E nós podemos dizer que Abraão, o pai da fé, é um dos primeiros que nos mostra esta percepção da justiça e apela à justiça divina de um modo muito especial e direto. Nós encontramos isto no texto que vamos ler, em Gênesis, no capítulo 18. Estamos vendo que o tempo da promessa se aproxima, aquilo que Deus disse está prestes a acontecer, e mais uma vez o Senhor vai confirmar a Abraão que realmente ele vai ter um filho. Já lhe mudou o nome, já lhe deu uma marca física do pacto, que é a circuncisão, e hoje nós encontramos uma reiteração da promessa de Deus, e lemos assim em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze, como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás deles. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda de leite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. E chegou-se a Abraão, dizendo:
destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abrão dizendo: eis agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ira o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30? E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20? E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ira o Senhor, por ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10? E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. A cena inicial, irmãos, é uma cena clássica da hospitalidade do Oriente Médio, mais especificamente a hospitalidade dos povos beduínos. São povos que vivem nestas condições, são nómades e que habitam em tendas. Para os povos do Oriente Médio, a hospitalidade é um elemento essencial da vida. Habitar no deserto torna esta hospitalidade uma questão de vida ou morte. Então, a hospitalidade não é apenas algo que alguém pode ter ou não, faz parte do tecido social. É uma questão de honra da família, e alguém falhar na hospitalidade é considerado um pecado gravíssimo. Numa terra, em regra, árida e de difícil sobrevivência, havia 2 momentos centrais nos quais o viajante procurava apoio, e o apoio era quase obrigatório em termos de ser dado. Meio-dia, a hora em que o dia aquecia, a hora em que o calor era muito grande e que continuar a andar debaixo do sol escaldante podia representar um risco de vida. Esta era uma hora de dar acolhida. E o chegar da noite, num local árido, em que havia o risco de assaltantes, era perigoso passar a noite ao relento e, portanto, proteger durante a noite era comum. Em muitos lugares de África, e onde nós moramos também era assim, chegar a uma qualquer aldeia ao fim da tarde e pedir acolhida era uma coisa perfeitamente natural. E seria óbvio que as pessoas iriam receber. Provavelmente iriam levar o visitante, como eu vi acontecer mais de uma vez, ao chefe da aldeia, e seria o chefe da aldeia que receberia os visitantes. Também seria muito comum que esse chefe, abrindo a casa que tinha, desse ao visitante o melhor lugar para dormir. E ele mesmo, o chefe da aldeia, dormisse no chão, porque isso faz parte daquilo que é considerado o fundamental. O que nós vemos aqui Abraão agindo como o mestre da hospitalidade. Ele está sentado à porta da tenda, numa região privilegiada. Os cavarais de Mamre eram provavelmente uma pequena floresta, formada por grandes carvalhos, numa região normalmente árida. Era um local muito apetecido e fácil de encontrar. À distância se verificaria que ali estava uma zona onde havia sombra. Ali ele tinha montado as suas tendas e ali ele habitava. E sentava à porta, nesta hora em que o dia aquecia, provavelmente para comer a sua refeição. O povo desta cultura, na hora de comer, não se refugia no canto de casa. Não faz como nós ouvimos em algumas tradições da nossa terra, ter uma gavetinha debaixo da mesa para guardar o prato. Não, senta à porta exatamente para que todos possam chegar e juntos partilhar. Isto é uma coisa interessante, irmãos, porque isto é uma característica dos povos ainda hoje em muitas regiões orientais, onde a pobreza é muito grande. E nós às vezes vivemos com tanta opulência e temos dificuldade em partilhar. Mas esses povos o fazem porque
está no tecido da sua forma de ser. Então Abraão está sentado à porta, na hora da refeição, no momento quente do dia, e enquanto ele ali desfruta de uma refeição possivelmente simples, ele percebe que se aproximam 3 visitantes. E aqui ele vai dar o exemplo máximo da boa hospitalidade. É provável que seja baseado nesta história também, que o autor de Hebreus, bastante mais tarde, vai escrever este versículo que nós guardamos e devemos nos lembrar. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. É o caso aqui. Ele estava a receber visita muito especial. Também é muito característico, se os irmãos olharem para o texto, a humildade da oferta de Abraão. Ele disse que ia trazer um bocadinho de água e depois ele diz assim: trarei um bocado de pão. Não é? E nós ficamos com a ideia que ele vai trazer assim meio papo seco. E no entretanto ele traz uma vitela com manteiga e com não sei quantos bolos. Ou seja, ele traz o que há de melhor. Ele oferece um verdadeiro banquete. Ainda recentemente nós tivemos aqui a apresentação do Gerson e ao fim havia uma notinha dizendo assim que aqueles que quisessem subir ao primeiro andar havia um pequeno lanche a ser oferecido, não é? E depois alguns estavam assustados porque o pequeno lanche era um almoço, mas isto faz parte da cultura, certo? Ninguém vai dizer: preparei um banquete para vocês. Isso é falta de humildade. Olha, eu tenho aqui um lanchinho para vos oferecer, mas é evidentemente que este bocado de pão que ele vai oferecer é um verdadeiro banquete. Mas tem a ver com o anfitrião perfeito, até no pormenor que o texto diz, e que seria comum para as pessoas daquele tempo entenderem, que enquanto eles comem, Abraão permanece em pé. Aqui a função dele, irmãos, é de servo. Bonito, não é? Parece que temos que aprender algumas coisas com outras culturas. Ele permanece em pé como quase o empregado de mesa. Ele está ali para servir os seus hóspedes, e qualquer coisa que eles precisem, ele está pronto para levar a eles. Se os irmãos notarem, há uma repetição sistematicamente da ideia do apressar-se. Apressa-te a fazer os bolos, apressa-te a preparar a carne, apressa-se a colocar a mesa. Eles não podem ficar com mais fome do que já estão. Temos que ser rápidos. E é claro que nós sabemos que aquilo que foi feito aqui não pode ter sido uma coisa ligeira. Demorou algumas horas a preparar. Se o irmão já foi a alguma aldeia e ficou à espera que matassem a galinha para preparar, sabe que isto demora um bocadinho de tempo. Portanto, eles mataram uma vitela, até preparar os bolos e trazer a carne demorou certamente algum tempo. Abraão talvez não tivesse uma noção exata de quem ele está a receber, apesar de que desde o início ele se dirige a um dos 3 visitantes como o cabeça daquele grupo. Ficamos com a ideia aqui de que destes 3 personagens, 2 são claramente anjos, e um deles é uma teofania. Teofania é a expressão que usamos na teologia para referir a uma aparição do Senhor antes da encarnação. Então, temos aqui a figura do Senhor, de Jesus, pré-encarnado, ou seja, antes de vir ao mundo para viver entre nós, que vai acontecer só muito tempo depois, aparecendo aqui de uma forma muito especial ao seu servo. E para reiterar aquilo que nós já sabíamos, que ele vai receber um filho, vai ser abençoado com este nascimento, e novamente especificando que Sara vai ser a mãe da criança. É muito bonita a expressão que é usada várias vezes aqui, e diz: tornarei a ti por este tempo de vida. A expressão que é usada aqui é muito curiosa, irmãos. A ideia que nos é dada aqui a respeito deste tempo é que era o tempo da vida retornar. Quando o tempo da vida chegar novamente, vais ter um filho. E nós podemos imaginar o que este filho representou para este casal idoso e como a chegada deste bebê realmente trouxe uma nova vida. Quem já esperou, não é? Algumas pessoas casam e têm filhos com muita facilidade, mas alguns demoram. E às vezes, quando demora alguns anos para ter um filho, quando chega é uma mudança, é uma alteração significativa. E esta é a ideia. Há uma repetição aqui da expressão tempo, sendo que nós devemos nos lembrar, irmãos, que a Bíblia nos fala sobre 2 tipos de tempo. Há um tempo que é o nosso tempo, cronos, é o tempo cronológico. E há um tempo que a Bíblia chama kairos, é o tempo determinado de Deus. E aqui Deus está falando não sobre tempo, no sentido de meses ou anos. Deus está a dizer a Abraão: o tempo está a chegar, e no tempo de Deus a vida vai chegar também.
e nesse tempo a tua mulher vai ter um filho. Sara ri, é natural. Abraão também já tinha rido, não é? Portanto, Sara não vai ficar sozinha no seu riso. O autor tem um cuidado de nos lembrar que eles já eram ambos velhinhos, que Sara já não tinha mais possibilidades biológicas e naturais de ter um filho, mas é muito interessante, eu não sei se os irmãos já prestaram atenção neste texto, aquilo que Sara diz e aquilo que o Senhor diz que Sara disse. Olhem para o texto e vejam como ele é curioso. O texto diz assim, verso 12: riu-se Sara e disse consigo mesmo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Se os irmãos forem olhar para este texto, vão perceber que há aqui uma crítica. Sara está a fazer uma crítica ao seu marido. Sara está a dizer essencialmente assim: eu já sou idosa e o meu marido também já é idoso. Nós não temos mais fase de desfrutar do prazer físico que induz ao nascimento de crianças. Será que o meu marido, que já está velho e que já não liga para mim há não sei quanto tempo, ainda poderá me trazer algum tipo de satisfação neste campo? É basicamente isto que ela está a dizer, irmãos. É este o comentário que ela faz. Ela põe em causa essencialmente a idade do seu marido e o interesse que ele pode ter. Mas vejam como é que Deus responde. O Senhor responde logo a seguir e diz: por que se riu Sara dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Repararam o cuidado? O Senhor não responde explicando a Abrão exatamente o que Sara disse. Porquê? Ia criar um problema conjugal, não era? Depois que o Senhor fosse embora, Abrão voltava para a tenda e ia ter uma briga com Sara. Então, estás-me a chamar de velho? Mas não, o Senhor trabalha de tal maneira, responde de tal forma que não cria nenhum stress aqui no casal. Eu acho isto, é um pormenor neste texto, mas é um pormenor significativo, porque nós vemos aqui o Senhor como o mantenedor da paz, aquele que gosta de preservar a paz conjugal. E o Senhor reitera, realmente aquilo vai acontecer, confirma que aquilo que ele disse vai suceder e termina a sua visita, porque era esta a função principal da visita. E entramos então no segundo momento deste capítulo. O segundo momento, o grupo parte. Quando os três saem dali, mais uma vez, era regra, era obrigatoriedade da hospitalidade. Ninguém neste contexto se despede na porta. É preciso acompanhar. É preciso acompanhar. Neste contexto, caminha-se um bocado com a pessoa. O tempo ou a distância que se caminha varia, mas 15 minutos, meia hora, caminha-se um bocado, até que a pessoa já está um pouco distante de casa, já não se vê a casa, quando finalmente se despede. Portanto, Abraão está a cumprir até ao fim a sua função de hospitalidade. E neste caminho, nós vemos o próximo raciocínio de Deus. Raciocínio este que tem a ver com o facto de que Abraão é profeta. E como tal, a pergunta do Senhor é: ocultarei eu a Abraão o que faço? Era bom que nós lembrássemos, irmãos, que, na verdade, nós não fazemos nada. Jesus vai deixar isto de forma muito clara aos seus discípulos, numa expressão que por vezes ofende o nosso orgulho, quando ele disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Mas Jesus não ofende ninguém, porque ele mesmo já tinha referido num texto anterior, na mesma carta de João, em que ele diz assim: o filho de si mesmo não faz nada, a não ser que veja o Pai a fazer. E ele não faz nada por si, mas ele faz aquilo que o Pai diz que ele deve fazer e aquilo que é a vontade do Pai. Nós às vezes confundimos, irmãos, porque achamos que fazemos coisas para Deus. É quase anedótico. O Senhor tem muita paciência connosco. Ele provavelmente sorri do céu quando nós estamos a esforçar-nos para fazer coisas para Ele. Na verdade, irmãos, o único ministério que nós podemos ter, e essa é a verdade do ministério, seja ele qual for, individual ou coletivo, do servo ou da serva de Deus e da igreja, o único ministério que nós fazemos é quando nós deixamos que Deus faça alguma coisa através de nós. Se nós olharmos à nossa volta, naquilo que chamamos de ministério, e não conseguirmos ver a transformação que Deus faz,
estamos a fazer barulho, estamos a fazer agitação, estamos a fazer movimento, mas não estamos a ter utilidade nenhuma, porque quem faz é o Senhor. E o Senhor mostra o seu plano, a sua vontade aos seus servos. Ele diz a Abraão: ocultarei a Abraão o que faço? Isto é o primeiro, eu escolhi, foi separado, eu o conheci. É bonita esta expressão que está aqui. O Senhor diz: eu o conheci, conheço o seu coração, foi por isso que eu o separei. E eu o separei para que ele também dê origem a este povo. Preciso dizer a ele aquilo que vou fazer. E então o Senhor explica e diz a Abraão o que vai suceder. E que esta visita não foi apenas a ele, mas vai ser também à cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus diz assim: o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim. Como é que a maldade do homem sobe ao coração de Deus? Através da reclamação dos que sofrem. É assim que sobe. Nós vamos ler isto mais tarde com o povo de Israel no Egito. Ele clama e Deus diz: ouvi o meu povo a clamar. Havia um pecado grave, havia um sofrimento significativo nestas cidades, e o sofrimento das pessoas tinha chegado ao coração do Senhor. É assim que o pecado sobe à presença de Deus. É aquilo que nós causamos de dor nos outros que faz com que o nosso pecado chame à presença do Senhor. E o pecado de Sodoma e Gomorra, qual era? Bem, o capítulo 19 deixa bastante claro, mas eu queria mostrar aos irmãos alguns textos da palavra que nos falam a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra para nós identificarmos. Acompanhem estes textos. Primeiro, o profeta Jeremias escreveu da seguinte maneira, ele diz: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade, têm-se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Vemos aqui que uma das coisas que caracterizava a cidade de Sodoma e Gomorra era o adultério, ou seja, a desvalorização total do casamento. O casamento tinha deixado de ter qualquer importância ou valor. A mentira generalizada e a maldade impune dos malfeitores. Não havia justiça. E o tecido da família estava a ser destruído. Tinha deixado de existir nesta cidade. E estas cidades tinham isto como pecado na presença do Senhor. Mais tarde, Ezequiel também falou a respeito do pecado de Sodoma. E ele disse o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e sim soberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu, os tirei dali. Percebemos aqui que eram cidades profundamente orgulhosas, e em que o desnível social era enorme. Havia um grupo de elite muitíssimo rico e ocioso, não fazia nada a não ser desfrutar do prazer, e uma grande quantidade de gente a viver na miséria. E aqueles que usufruíam da riqueza não ligavam a mínima para as classes mais baixas. Isto também fez parte do pecado de Sodoma e Gomorra. Os irmãos estão a ouvir isto e estão a ficar um bocadinho assustados, talvez. Espero eu que sim, não é? Estamos a falar de Sodoma, não é de Lisboa ainda. Mas depois Judas vai dizer, muito tempo depois, na sua pequenina carta, ele diz assim, Judas 1, verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui, o pecado que fica mais evidente no capítulo 19 é evidenciado. A imoralidade destas cidades tinha a ver com a licenciosidade sexual, e especificamente, como diz aí o texto, com a homossexualidade. Tinham ido após outra carne, tinham trocado a ordem natural das coisas. O quadro geral que nós temos destas cidades é corrupção profunda, estruturas básicas da sociedade, família completamente desintegrada, a imoralidade e a falta de vergonha, uma enorme multidão de pobres vivendo na miséria, sendo explorados e sem acesso à justiça e ao pão, uma classe dirigente ociosa e entregue aos prazeres da carne. Parece que estamos a ler um trecho sobre a nossa sociedade atual. Enfim, o Senhor não julga precipitadamente.
O texto diz que o Senhor sempre julga a nível do homem. Por isso é que o texto diz que o Senhor diz: eu vou descer e vou lá ver. Eu vou julgar lá, para que não haja nenhuma dúvida. É claro, irmãos, que o Senhor tinha toda a noção do que é que estava a acontecer em Sodoma, mas aqui nós percebemos que há uma noção, há uma interpretação do cuidado que Deus tem para com a avaliação do pecado do homem. E então chegamos a um dos textos mais conhecidos, um trecho muito famoso a respeito de Abraão, que parece quase que uma barganha de mercado oriental. Na Guiné-Bissau nós diríamos rapate e preço, ou seja, parece que vai negociar com o Senhor. Quem já esteve, sei lá, em Marrocos ou em alguma cidade onde este tipo de barganha é feito, ou talvez até comprando com algumas etnias que gostam de fazer esse tipo de barganha, sabe o que é isto? Abraão vai ter todo o cuidado nesta negociação. Vai mostrar-se extremamente humilde. Dentro da sua ousadia, ele mostra-se muito cuidadoso. Mas ele vai repetir, porque ele está a falar com o Senhor do Universo. E ele tem consciência disso. Mas, irmãos, vejam o que a intervenção de Abraão mostra a respeito da sua visão de Deus. Primeiro, ele percebe que Deus é um Deus que permite diálogo. Isto é uma novidade, irmãos. Os deuses do tempo de Abraão não dialogavam. Simplesmente faziam. Não passavam cartão, como nós diríamos na gíria popular em Portugal, não passavam cartão ao homem. Mas este Deus, o Deus de Abraão, é uma novidade. É um Deus com quem se pode conversar. É um Deus que ouve o que o homem tem para dizer e ainda se dá o trabalho de responder, que dialoga. Isto é algo extraordinário, irmãos. É extraordinário. Porque estamos a pensar no tempo de Abraão. Isto para nós parece-nos tão simples. Dizer, falamos com Deus e Deus responde. Estamos a falar, irmãos, de 3.600 anos atrás. Estamos a falar de alguém que viveu numa época em que isto é um conceito totalmente impossível. Mas ele vai dialogar, porque ele acredita que Deus dialoga. E ele acredita que Deus é um Deus de misericórdia no meio do seu julgamento. Os deuses, em geral, não explicavam as razões pelas quais destruíam. O homem tinha que tentar adivinhar porque é que os deuses estavam irados. É por isso que a única solução era fazer sacrifícios a torto e a direito. Sacrificar isto, mais aquilo outro, a este Deus, aquele outro, aquilo, até ver se acertavam. É por isso que depois em Atenas, os irmãos se lembram? Paulo vai visitar Atenas e a certa altura ele acha até um altar ao Deus desconhecido. Porquê? Eles sacrificaram e a peste não ia embora. E alguém teve a ideia, deve haver algum Deus que nós não sabemos o nome dele. E agora como é que é? Não sei, fazemos um altar ao Deus desconhecido. Pronto, e fizeram aquele altar e foram lá e fizeram um sacrifício e disseram, olha, tu deves estar por aí, tens o nome, a gente não sabe quem tu és, mas se és tu que estás zangado, agora tenho aqui um sacrifício para ti também. Irmãos, era assim que funcionava. Mas aqui estamos a falar de um Deus misericordioso, um Deus que tem um coração sensível para ouvir o apelo do homem. E outra coisa impressionante deste texto. Abraão tinha a noção da valorização do justo. O Deus de Abraão é um Deus que valoriza o justo, que respeita o justo, que valoriza o justo mais do que o pecador. É um Deus que entende que um grupo de justos pode purificar o meio em que vive. Os irmãos reparam? A barganha chega até 10. E Deus diz a Abraão, apesar de toda a malignidade de Sodoma e Gomorra, se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade, por amor dos 10. Os irmãos sabem porque é que Lisboa ainda não foi destruída? Eu tenho tristeza de dizer aos irmãos, mas nós estamos tão mal ou pior do que Sodoma. Mas eu creio que há mais do que 10 justos em Lisboa. E é por isso que o Senhor não a destruiu. Mas não havia em Sodoma. Como profeta, Abraão pede ao Senhor justiça e misericórdia. Ele pede as duas, entendendo que elas não são antagonistas aos olhos de Deus, mas elas se complementam. E a sua oração é a mãe das intercessões. E como Deus valoriza a intercessão, irmãos.
Deus valoriza e busca intercessores. Muitos anos depois de Abraão, Ezequiel vai receber do Senhor a seguinte visão e ele vai dizer o seguinte no seu livro. Ele diz, falando por Deus: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Deus não queria destruir Jerusalém. Deus amava Jerusalém. E Deus esperou que houvesse um que se pusesse diante de Deus e dissesse: Senhor, não destrói. E ele não achou. E aqui nós temos a base fundamental para o valor da intercessão. A resposta que Deus vai dar, irmãos, à situação, ensina-nos duas coisas profundas para terminar. Primeiro, o pecado de Sodoma era grande demais. Era tão grande que era impossível o Senhor não punir a cidade. Havia, e há aqui neste episódio, uma lição do mundo antigo. Há um limite. Há uma fasquia que Deus estabelece. E quando o pecado chega naquela fasquia, transborda. E transborda para o castigo, para a punição. E nós vamos ver isto acontecendo com Sodoma e Gomorra, com vários outros povos e eventualmente até com o povo de Israel. Chega a um limite e não há mais, não dá mais, não dá para continuar a crescer. E o castigo transborda. O momento de Sodoma e Gomorra tinha chegado. É assim que sobem e caem os impérios e as culturas do mundo na história secular que nós podemos ler. Mas a segunda lição que nós lemos e que é extraordinária é esta: a bondade do Senhor ainda é mais extraordinária. Ele estava disposto a poupar a cidade por causa de 10 justos. Provavelmente este é o motivo pelo qual o Império Romano, sendo tão degradado quanto Sodoma, durou tanto tempo. Porque no Império Romano vicejou o cristianismo, como hoje nós podemos ver no nosso mundo. A resposta foi dada a Abraão. O Senhor foi embora, não há escapatória para Sodoma. Abraão fez a sua parte, voltou para a sua tenda, e fica evidente, irmãos, que o capítulo 18 e o 19 fazem parte de uma narrativa só. Mas não dá tempo de ver o 19 hoje. Então, se estivermos com vida e saúde, para a semana continuaremos a ver esta história. Mas guardemos a importância da intercessão. O Senhor espera que nós oremos. E Ele espera que nós oremos por outros. Vamos clamar, irmãos. Clamemos pela nossa cidade. Clamemos pelo nosso país. Clamemos pelo nosso bairro. Clamemos pelo nosso prédio. Pelos nossos vizinhos. Pela nossa família. O Senhor valoriza e aprecia a nossa intercessão.